Nunca fala isso agora. Eita, a Jennifer Norato foi removida aqui. Não pode Pois ser que é, daqui a pouco ela volta. ela volta. Ah, já voltou. Voltou. Quer dar as boas-vindas, professor? Por gentileza, faça as honras. Não, então, só falar oi pra galera, né? Dizer que é bom estar com vocês de novo aqui, que a gente vai fazer hoje uma reunião que pode ser mais rápida mesmo, não tem problema que teve esse atraso aí da geografia, até me salvou. E vamos fazer uma reunião rapidinha, eu acho, que é para a gente assim, toda semana a gente está querendo fazer com vocês uma fala, para ficar mais rápido, mais curto, e ao mesmo tempo para a gente ir acompanhando vocês mais de perto, né? Então é por isso que a gente fez a reunião, marcou uma vez por semana. Semana que vem, Luiz, não pode ser na quinta, é isso? Tem que ser na quarta? É, Ou eu na não, acho que sexta? até quinta-feira eu consigo, eu vou ver certinho, me organizar, né? E Ah, daí, pode ser que na quinta-feira de manhã eu consiga atender ali essa uma horinha, eu consigo fugir. Né? tá, de qualquer forma a gente marca e coloca lá no Classroom, certo? Isso. Né, Tá. explicar ali para os alunos que eu vou me enforcar semana que vem, quinta-feira, né? Vou casar no civil, por isso que daí eu estou ali meio atrapalhado na quinta-feira, mas pode ser que dê certo, eu consiga, daí no decorrer da semana a gente avisa vocês se vai ser na quinta-feira, né, ou no outro dia da semana. Vou me enforcar. Daí lá, eu não tive mais escapatória, eu já estou enrolando desde março e agora como fugir. Não, Vai lá. então tá. Daí é isso. A gente tem feito, tem ficado à disposição de vocês, né? Eu confesso que eu estou ainda me organizando com os meus horários aqui essa semana, porque a filha teve um probleminha de saúde, aí a gente vai no médico, aí se atrapalha um pouco e tal, mas graças a Deus está tudo em ordem, e aí eu me atrapalhei um pouco com os horários essa semana, não fiquei tanto na frente do computador quanto eu gostaria. Mas no WhatsApp a gente não desliga, né? E aí as pessoas que têm procurado a gente tem tentado atender, né? Mas eu senti pouca procura essa semana. Eu não sei se o Luiz compartilha da minha aflição, porque pouca gente mexeu os pauzinhos essa semana e veio procurar pedir ajuda, né? Então, a preocupação era essa, até quando a gente estava entrando ali, antes de vocês entrarem, a gente estava conversando exatamente sobre isso, que a gente está aflito, porque passou uma semana do prazo e pouca gente começou lá no Classroom, né? A gente consegue acompanhar lá, parece que 5 ou 6 só de cada turma postaram alguma coisa essa semana. Então, a gente está preocupado com isso, né, Luiz? Exato. O 302, só a Larissa Zeferino, né? Eu já fiz até a listinha aqui dos alunos, e do 301, a Camille, a Laisa, a Lília, a Luna e o Matheus. E o que a gente. E foram poucos, assim, que perguntaram, que não sabia como começar, que estavam meio que rascunhando, mas eu pensei que teria mais participação dos alunos, até justamente para a aula de hoje, né? Para esclarecer as dúvidas de vocês. Então, a nossa preocupação é justamente isso, e antes de vocês entrarem, eu estava até falando, compartilhando com o professor André, a minha vontade é de pegar um gato morto e dar ele na cabeça de vocês, porque a gente coloca os materiais lá, é para vocês darem uma olhada, né, para consultarem, e daí eu fiquei assim, não, gente, vou ver, né, onde é que está, quais são as dificuldades que o pessoal estava falando que tinha, é, de dizer assim, o que era relatório, o que era estágio, qual o objetivo do estágio, e tem tudo lá no Classroom. Por exemplo, aquele material de elaboração de trabalhos acadêmicos, que é aquela cartilha de cento e poucas páginas da Univale, tem um capítulo explicando o que é relatório. Então, ali você já tem um material. Outra coisa, no manual de estágio, que foi o primeiro documento que a gente postou no Classroom, tem toda a legislação que diz o que é estágio. Então, ali, os alunos estavam falando, professor, eu não sei como é que eu vou fazer a apresentação. Então, se vocês lessem bem esses dois documentos, já tinha ali alguma informação para postar. Alguns alunos, né, entraram em contato e falaram que estavam realmente com dificuldade, uns ainda eu pesquisei ali junto com eles no Google Acadêmico, né, coloquei bem assim, relatório de estágio supervisionado, turismo e hotelaria.
e apareceu alguns TCCs, principalmente da Univale, né, que a gente tem se baseado muito na estrutura da Univale. E ali aparece alguns TCCs, assim, uns bons, outros nem tantos, né, mas ali que vocês conseguem ler e ver como um aluno conseguiu estruturar o pensamento dele e fazendo um texto, né, justamente isso, né, o que que é um relatório, o que que é um estágio, né, e ali vai especificando, e depois a metade dessa apresentação em diante, ela é mais com as palavras de vocês, é da vivência de vocês, então não tem de onde copiar, tem que ser da cabeça de vocês e daquilo que vocês acompanharam e vivenciaram, né. Então, o que que eu pensei para a aula de hoje, né, para esse encontro de hoje, de mostrar o meu relatório que eu fiz, né, da faculdade, né, que tá bem legal, daí eu vou compartilhar a tela com vocês, e assim, só para mais de esclarecimento, eu tenho percebido, assim, desses poucos alunos que postaram, algumas inspirações muito semelhantes, assim, de pegar, compartilhar acharam um relatório legal, e não sei se compartilharam, mas eu vi que seguiram mais ou menos o mesmo modelo de iniciação do parágrafo. Então, precisa cuidar bastante disso, né? Não se basear, não compartilhar um documento só com a turma toda, porque os relatórios vão ficar tudo muito parecido. O interessante é que cada um, né, procure, vá atrás, pesquise no Google Acadêmico, né, procure nos TCCs e façam as anotações das aulas que a gente vai estar tendo agora. Certo? Professor André, quer compartilhar alguma coisa enquanto eu vou Mais assim, ó, preparando Luiz, a aqui? gente vai mostrar os formatos, mas assim, galera, eu percebo que o pessoal fica muito preocupado com a forma de escrever bonito, de ficar assim, encorpado e tal, e se preocupa menos em contar a experiência que viveu. E o relatório, o próprio nome diz, relatório, né? Tem que ser um relato fiel, verdadeiro, daquilo que você vivenciou. Então, assim, é claro que o formato a gente pode copiar de outros modelos, até porque eles são mesmo muito parecidos, né? Mas, em vez de ficar preocupado com o tipo de palavra que usa, com o tipo de enfeite que usa, essa coisa, se preocupe em contar para a gente o dia a dia. Tem alguma coisa aberta aí de som, não tem? Se preocupa em compartilhar o dia a dia, se preocupa em compartilhar o que realmente aconteceu no estágio, né? Quais foram as experiências, pode colocar experiências positivas e negativas, a gente já falou sobre isso, né? Se tiver defeito, se tiver problema, pode colocar lá no estágio, vai jogando as informações lá dentro e que para inclusive eu e o professor Luiz poder dizer isso, poder falar assim, olha, essa informação aqui ela é legal, mas a gente pode colocar assim, ó, né? Pode ajudar vocês, porque daí você coloca assim, era uma fofocaiada na empresa, um ficava falando mal da vida do outro e dava umas brigas, uns arranca-rabo lá dentro da empresa. Pode escrever assim, se for o caso, porque daí eu e o Luiz vamos pegar vocês e vamos falar assim, olha, esse parágrafo aqui, a gente pode mudar para assim, ó, havia uma dificuldade muito grande no relacionamento entre as pessoas naquela pousada, ou um relacionamento interpessoal, né? Os empregados ficavam disputando muito uns com os outros, e isso gerava conflitos difíceis que prejudicavam o bom andamento da empresa. A gente arrumar a frase, deixar de um jeito mais bonitinho, é fácil. O que é difícil é a gente ter o conteúdo para arrumar. Então é isso que a gente quer que vocês se concentrem, em contar a experiência de vocês, entende? Daí depois a gente botar num formato mais arredondadinho, aí isso aí depois a gente faz com o pé nas costas, tá? Bem tranquilo. Vamos seguir aqui a explicação para o Luiz. A Sofia me perguntou um negócio de cistura ali. Aí no finalzinho da reunião eu respondo, tá, Sofia? Só para a gente não atropelar aqui as notícias, as informações. Vai lá, Luiz. Só para esclarecer também alguns pontos em relação aos trabalhos, né? O pessoal, eu tirei 10, eu tirei 100 porque está lá no Class 1. Pessoal, aquela nota que a gente está dando lá no Class 1 é só para dizer que a gente
corrigir o trabalho de vocês, tá? Então, é uma nota fictícia, não é verdadeira aquilo. Então, por exemplo, o trabalho, o relatório ali a oficina de metodologia, né, quanto mais comentáriozinho tiver no trabalho, que a gente está colocando ali em verde para ver onde é que vocês erraram, né, menor vai ser a pontuação. Então, só para deixar claro isso para vocês, tá? Que a nota para todo mundo vai ser 100. Se vocês quiserem, a gente põe 10, põe 50, vai ser uma nota para todo mundo igual. A nota verdadeira está no nosso diário, tá? Só para deixar isso claro. Até porque é importante deixar claro, assim, ó, nós já falamos sobre isso, né? A Pia está falando que vocês deviam ter as notas. Pietra, na verdade é o seguinte, ó, nós já falamos sobre isso um pouquinho. Para saber o que vocês têm que melhorar, é o que a gente dá de retorno para vocês dos textos. Então, assim, quando a gente escreve lá os comentários, né? Olha, isso aqui, você foi muito bem, isso aqui está muito bom, segue assim, show de bola. Quando a gente fala assim, olha, faltou prestar mais atenção na formatação, o texto não está revisado, falta cuidar das acentuações, etc. e tal, são as coisas que a gente está trabalhando. Eu sempre digo para vocês que nós no estágio, nós fazemos nós mexemos um pouco a cabeça de vocês, porque a gente tira vocês daquilo que vocês estão acostumados, que é trabalhar em cima da notinha, né? Então, assim, eu tirei 8, tá bom. Aquele 8 da forma não quer dizer que às vezes esteja bom o 8, o conteúdo, e vice-versa, né? O que vai valer de nota mesmo é o que vai para o diário online. Isso vale para a Sistur também, né? Então, porque o site lá, o Classroom, ele é muito legal, mas ele tem alguns probleminhas de estrutura mesmo, assim, ele foi pensado para um outro modelo de avaliação, que não é o modelo de avaliação da SET, né? E para completar, ainda tem uma diferença entre todas as outras disciplinas e o estágio. Porque o estágio, nós já falamos para vocês, né? Lá no Professor Online, o estágio só tem uma nota de estágio. Não existem notas parciais de estágio no Professor Online. O estágio é assim, eu tirei 7. Então, eu tirei 7 no ano. Não tem primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre. Entende? Por isso que a gente não pode dar nota, porque, na verdade, a nota de vocês de estágio é a nota que vocês vão tirar depois da apresentação. Essa é a nota de estágio. A nota de estágio é uma única. Entendeu? Então, essas etapas do processo são todas etapas para a gente chegar no final do ano e saber, o aluno fez o estágio adequadamente ou o aluno não fez o estágio adequadamente, tá? Então, na verdade, a gente cria um monte de notinhas intermediárias ali para nossa ideia de como é que vocês estão indo só. Mas essas notas não vão nunca para o online, porque não existe. O estágio é assim, concluiu dentro do que era esperado ou não concluiu dentro do que era esperado, entendeu? Não é igual português, matemática, história, que tem lá primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, tá? Disso tudo, eu estou me policiando para manter as notas sempre em dia lá no online. Está faltando só as notas do vídeo. Eu não coloquei ainda. As outras duas, a primeira e a segunda, eu já lancei lá, exatamente para que vocês tenham ideia. Eu fiz, não fiz, etc. E tal. Agora, não dá para a gente fazer esse controle porque o online lá não permite fazer isso, tá? Então é por isso que a gente não mexe diferente. Vai lá, Luiz. Vamos lá? Então, assim, é um processo. Então, durante o ano são lá 20 e poucas notas, né? Então, daí a gente, é claro que a gente faz o acompanhamento por trimestre para ver se o aluno está alcançando o objetivo ou não. É claro que às vezes um trabalho ou outro, por exemplo, esse relatório final, né? A gente, ano passado, a gente apresentou a nota, né? Então, esse ano a gente pode apresentar a nota de um trabalho ou outro para vocês só terem a noção do que pode melhorar ou não. Mas porque, na verdade, é isso, né, Luiz? O protocolo de espaço físico e o protocolo de ambiente humano vão estar dentro desse relatório aí. Isso.
Então, aí meio que engloba um pedação do estágio, entendeu? Por isso que não adianta você tirar 8 no relatório de ambiente humano e tirar 4 no relatório. O relatório é que tem que estar bem feito, entendeu? Vocês estão já acompanhando aqui? Não. Não, Consegue ver minha tela ou não? não. Não? Uma janela, ocultar. Ué, o que que deu aqui? Interromper compartilhamento? Não apareceu nada. Ainda não. Não sei se para os outros, né? Interromper compartilhamento. Espera aí. Não apareceu nada. Só um minutinho que eu vou tentar de novo, tá? Tá. Tá dando um bugzinho aqui para mim. Apareceu? Apareceu ou não? Agora apareceu. Apareceu? Vamos lá, então, galera. Então, aqui, na verdade, né, esse aqui é o meu TCC, e que a gente também tem que anexar junto com o relatório, né? E só para vocês terem ciência, eu fiz na Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte, lá em Florianópolis, que hoje é a Santur, né, que é o órgão que cuida do turismo no âmbito estadual. Então, como é que a gente começa, né, apresentando esse texto? Falar a questão da legislação, de onde o estágio está amparado, né, que faz parte ali do curso da Univale, e daí depois a gente começa, que é um parágrafo introdutório, e depois a gente começa falando do que é um estágio, né? Então, aqui peguei uma citação direta, né, ali de Bissoli, inclusive compartilhei com alguns alunos que pediram, peguei as referências desses autores e compartilhei. Não sei se conseguiram encontrar o trabalho como um todo na internet, o livro, né? Então, daí aqui a gente vai falando, né, do que é o estágio, dos ganhos, né, que aqui tem uma outra citação indireta, daí a gente vai mesclando, né, entre a citação direta, a citação indireta e com a intervenção do aluno, não é simplesmente pegar várias citações e jogar no texto, né, sem ter intervenção, sempre joga uma intervenção, uma citação e tenta explicar o que o autor quer dizer, ou já vai introduzindo, né, a linha de pensamento, né, pegando outras citações. Então, ali eu peguei o Biscoff, que fala de estágio, e daí depois, então, a gente já vai falando dos ganhos da empresa. Pode falar, professor. Ali, ó, é bem legal eles entenderem isso, que não é nada confuso, Leonardo. Olha aqui, ó. Ele queria falar o que era o estágio. Aí ele pegou uma citação, olha lá, ó. O estágio se caracteriza como? Dois pontos. Aí pegou uma frase que não é dele. Então, é uma explicação de o que é o estágio, sem ser o Luiz que está falando quem é o estágio. Está lá o que é o estágio, ó, conjunto das atividades de aprendizagem profissional, etc, 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 etc. Aquilo ali é o que é estágio segundo a visão do autor, não é a visão do Luiz. O Luiz pode concordar com a visão, mas não foi ele que pensou naquilo, foi o autor, certo? Aí ele não deixa sozinho aqui a frase do autor jogada. Depois que o autor, que ele colocou o autor que ele copiou ali, ele faz um parágrafo aqui, ó. O estágio visa o aprendizado das competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular. Isso aqui é texto do Luiz. Isso. É o Luiz que acha aquilo ali. Entendeu? Aí ele fala assim, ó. Objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho. Então, isso é o que o Luiz acha. Daí, depois, ele vai dizer que os ganhos para a empresa, então, o que a empresa ganha de receber estagiário? Os ganhos para a empresa e para o acadêmico são inúmeros. As empresas têm a ganhar com o contato da universidade e com a pesquisa, e vai lá explicando o resto. Aí, só que esse ganho que a empresa teve também não é ideia do Luiz. É ideia desse Novaes aqui, certo? Só que ele não pegou a ideia do Novaes do jeitinho que estava lá no texto.
Ele pegou a ideia do Novaes e escreveu de outro jeito. Por isso que ele colocou dessa forma aqui, ó. Entende? Sem aspas e dentro do texto. Por quê? Porque é ele dizendo o que ele entendeu da explicação do Novaes. Percebe a diferença? Esses que estão recuados, não é ele dizendo o que ele entendeu da explicação. É ele copiando o que o cara falou. Do jeitinho que o cara falou. Esse aqui que está o Novaes, entre parênteses, mas que está no corpo do texto e não está entre aspas, é porque aquilo ali foi o que o Luiz entendeu que o Novaes falou. Percebe? Tem essa diferença fundamental. Deu para vocês entenderem a diferença? O professor André fala mais mastigadinho, assim, mais explicado, né? Então, na verdade, isso são citações diretas e citações indiretas. Então, tudo que está entre parênteses, né, não tem a página do autor, é aquilo que eu li e que eu interpretei do livro. Aquilo que tem o autor, o ano e a página é que eu copiei tal e qual. Então, são situações diferenciadas, né? E assim a gente vai construindo o texto. É como se fosse uma colcha de retalhos, né? Com várias ideias e construindo o texto. Porque aí as pessoas me perguntam assim: eu tenho que colocar o número da página? Você mesmo pode responder. Se é uma citação direta, precisa. Se você está contando que interpretou do que o cara diz, não precisa. Certo? Exatamente. Tá, podemos tocar? Vai, ela. Adiante? Então, daí aqui a gente está falando ainda da importância do estágio, né? Que o estágio ele ensina o acadêmico a se relacionar com os colegas superiores, né? Dos benefícios que o estágio traz para o aluno, né? E para a empresa. Então, aqui também, esse parágrafo aqui foi uma citação indireta desse Ruesch, que foi onde eu li e entendi que ele quis dizer isso. E daí, a partir desse parágrafo aqui, ó, a gente começa, daí é só eu que escrevi. E daí eu comecei a falar que é necessário o cumprimento das horas, né, que o estágio ele é obrigatório para a obtenção do título de técnico, né, ou de graduação, que o aluno ele pode escolher, né, dentro de diversas áreas, falando, né, que percorre alguns setores da empresa, que observar todo o processo da organização. Aqui, no outro parágrafo, eu falei por que eu escolhi dentro dessa área, né, por que eu escolhi restaurante, por que eu escolhi turismo público, por que eu escolhi agências, né, então aqui eu expliquei que depois das aulas, né, do quarto período da disciplina de gestão de políticas públicas e planejamento e organização do turismo, eu decidi fazer o estágio, seguir carreira no turismo público. Inclusive, que quando foi para sair para o estágio, eu queria fazer o estágio na Secretaria de Estado de Minas Gerais, de Turismo. Só que eles não me aceitaram. Então, daí eu fiz aqui em Santa Catarina mesmo. Então, ali eu expliquei o que era o turismo público, né? Que, na verdade, né, pode ser colocado aqui nesse momento, se vocês quiserem ou não, mas no caso de vocês, vai ter aquela história uma breve contextualização da atividade ali, né? É breve fundamentação, então não compete botar aqui. No meu caso, eu coloquei porque são formatos diferentes de estágio, né? Então, aqui eu expliquei o que era o turismo público, com uma citação direta também. E daí aqui eu falei que dentro de todas as opções, eu escolhi fazer o estágio na Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte de Santa Catarina, e aqui eu falei porque essa empresa, né, por causa do modelo de descentralização, que o estado ele é um estado pequeno, que tem grande diversidade de atrativos culturais e geográficos, e fui falando dos números, né, do estado em relação à incidência de homicídios, a infraestrutura, né, a questão dos empregos, então eu fui apresentando números relacionados ao estado, e assim a gente foi construindo o texto, né. Então, aqui também eu falei um pouquinho da atividade em números, né? Falei do número de visitantes, de quanto que eles gastaram, das festas de outubro. Então, foram vários eventos, né? E
esse texto. Inclusive, aqui, ó, tem esse nota de rodapé. Então, que são os locais que eu tirei de vários autores, que está aqui embaixo, ó. Pesquisa de demanda turística, conforme a BIH, o Instituto Sangari, Programa das Nações Unidas. Então, eu fui, num parágrafo só, apresentando vários dados, né, e ali embaixo fui colocar, sem citar o autor, diretamente, né. E daí, depois, eu falei aqui também da revista Viagem e Turismo, e daí, por fim, né, fui colocando aqui no final que depois tem a seguir, né, o que que eu aprendi, né, em relação à empresa, um modo bem sucinto, e depois o que que tem os capítulos a seguir, ó, a destacar a descrição da empresa, com que o estágio foi realizado, a evolução histórica, a estrutura física atual, os recursos humanos, serviços prestados, além disso, a descrição das atividades dos setores que eu passei. Então, aqui eu coloquei, né, que em relação à jornada de atividade de estágio, eu coloquei os anexos, que foi o meu planilha de horários, e depois o que isso me permitiu, o que o estágio me permitiu, né? Então, uma forma também bem sucinta, não é fazer já o fechamento já de início, como se fosse uma introdução. Então, é uma coisa bem... É claro que vocês se assustam, né, porque é o primeiro texto formal, dentro das normas que vocês vão estar construindo, mas na medida que quanto mais vocês leem, mais fácil vai ficando, e mais fonte vocês vão pegando para construir o texto de vocês. Ô, Luiz, eu acho que é importante também deixar claro para eles o seguinte, ó, esse teu estágio, sobe ali um pouquinho, estava ali que você fez 450 horas, 50 né? horas, isso. Eles fizeram 100. Então, assim, tudo isso, galera, a gente tem que lembrar, né? Esse estágio que o professor está mostrando, esse relatório que o professor está mostrando, é um relatório de universidade, certo? Então, é claro que a gente vai pegar a proposta do relatório da Univale e vai fazer ela um pouco mais enxuta, porque não é o estágio, isso aí é um relatório de estágio feito no 4º ano da universidade? No 7º. No 7º período da universidade. Isso. Então, lá na frente, né? É um relatório de quase conclusão de faculdade. Vocês estão 4 anos antes. É um estágio de conclusão de ensino médio. Então, assim, é claro que nós vamos avaliar isso com a exigência do ensino médio, não com a exigência da universidade, né? Mas a gente quer que vocês aprendam ao jeito, porque aí, quem faz, esse aqui do Luiz tem 100 e poucas páginas, mas quem faz um relatório do jeito que vocês vão fazer o de vocês, faz depois um grande da universidade, porque só amplia o número de informações, só amplia a quantidade de recheios, mas o formato é o mesmo, entende? Então, vocês vão fazer uma coisa um pouco mais enxuta, talvez, mas naquele formato, com aquela qualidade ali, tá? Então, não fiquem desesperados, porque, assim, na faculdade, o professor exige assim, ó, olha, se você não me trouxer um trabalho com pelo menos 10 fontes em cada tópico, eu nem leio. A gente aqui não vai exigir 10 autores em cada tópico, entendeu? Mas o que é importante é que você também não se prenda a um único autor. Ah, fiz o meu relatório inteirinho baseado no autor, que seja o Beni. Ah, fiz meu relatório inteirinho baseado no Beni, porque o Beni é o cara mais conhecido, então foi com base nele que eu fiz. Não fica bom. O que é o ideal é que você compare pelo menos 2, 3 autores para você ver o que eles estão falando, né? Então, trazer informação de o que é estágio, por exemplo, se eu conseguir pegar 2 autores que falam sobre o que é estágio, já é show de bola, porque já dá para dar uma comparada, né? Quando eu for falar da importância do espaço físico para a empresa, se eu conseguir 2 autores que falem, melhor.
e por aí, assim por diante, né? Não se prendam no tamanho do formato. E uma coisa também, assim, ó, tem gente que tem a característica, se você pega um relatório de um cara que está fazendo análise de sistemas, o relatório do cara tem 3 páginas. Se você pega um relatório de um cara que está fazendo filosofia, tem 35. Entende? Porque quem faz filosofia tem mais facilidade para escrever, lê, né? Lê muito mais textos escritos e tal, e aí consegue falar também de uma forma muito mais complexa, né? Quem está acostumado tudo assim, com números, com contas, com 2 mais 2 é igual a 4, na hora que vai explicar, também costuma ser mais reduzido. Então, isso tudo a gente sabe que depende das características de cada um, né? O que a gente quer é que vocês façam um texto que explique para a gente o estágio de vocês, que conte para a gente como foi fazer a experiência, certo? Na verdade, ele é mais sucinto, né? O que a gente fez uma adaptação nesse relatório de final de estágio, pegando o protocolo de observação de espaço físico, de espaço humano, juntando o que a academia, a universidade pede, o que os institutos federais pedem, e a gente criou um documento que a gente acha que é interessante para vocês apresentarem como um relatório final de estágio. Então, por exemplo, nesse relatório que eu fiz ali, da universidade, não pediu aquele negócio do diagnóstico e prognóstico, mas a gente, durante a universidade, a gente estudou o que é uma ferramenta SWOT, né, que é de análise de planejamento estratégico. Então, algumas adaptações. O que a gente quer é que vocês dê o pontapé inicial, que vocês tentam construir, só que não é uma coisa assim simples, né? É o primeiro texto que vocês estão construindo dentro dessa formatação. Né? A gente fala, o correto mesmo é do jovem, né, do adolescente, desde criança aprender isso, né? Desde a sexta, sétima, oitava, que daí quando chega no ensino médio já está habituado com as normas. Então, infelizmente, o processo não é esse. Vocês estão se deparando, saindo do ensino médio, se deparando com isso. Então, tudo que é novidade, se tem um pouquinho de resistência, mas o que é que vocês são capazes, porque se vocês não fossem capazes, a gente não ia nem criar isso, né, professor André? Então, a dica que a gente dá para vocês é que, por exemplo, pegue a lei, dê uma lida lá no manual de estágio, que tem a lei lá que o professor pesquisou o que é estágio, e esmiuça aquela lei, né? Pega um trechinho, põe uma citação direta, interpreta o que vocês entenderam, escreve com a palavra de vocês e vai construindo o texto. É só o primeiro, basicamente só os três, quatro primeiros parágrafos que vai ter mais ou menos essa questão da citação, né? Daí depois é mais com a palavra de vocês. Então é a vivência de vocês e não vai estar em lugar nenhum. Certo? Dúvidas? Já foram esclarecendo ali? Eu não estou acompanhando o chat. O professor André que está... Eu fui acompanhando. Mais alguma pergunta? Ali a Sara perguntou, né, quantas páginas deu o TCC? Deu 171, eu acho. Inclui o TCC e o relatório. O relatório deu umas 40 páginas, mais ou menos. Ele é bem extenso, então eu passei por vários setores, então para cada setor a gente vai escrevendo. Sim, o vídeo vai estar no YouTube. Daqui a pouco o professor já salva, já coloca lá para vocês acompanharem. E outra dica, né? Vocês viram ali as fontes, as coisas, não é para copiar tal e qual que o professor fez, é só um modelo para vocês se orientarem e verem como é que é a construção do trabalho. Levar só para você entenderem, mas a gente bate o olho e sabe se é direto ou indireto. Isso foi eu que respondi ali para. Porque ela perguntou se precisava citar, escrever no papel. Exatamente, professor André. O negócio lá, tá? Não precisa. Se eu vou disponibilizar o meu trabalho para ter uma base, não. Eu posso disponibilizar, eu posso pensar. Posso pensar no caso e salvar em PDF ali e deixo. Mas a ideia, o que que é? A Kelly já trouxe os livros de casa dela, a Prof. Josi eu pedi também para ver se tinha alguns livros de turismo, e eu organizei os meus livros. Então, por exemplo, ali na segunda parte,
contextualização histórica ali, vocês podem estar indo na escola pesquisar nos livros da escola ou lá na Secretaria de Turismo, tá? Os livros já estão tudo separados numa mesa para vocês. Tem alguns livros bons, do Castelli, do Dias, do Beni, então tem os básicos, assim, o ABC do turismo está lá, tá bom, pessoal? O que mais que vocês? E a gente vai estar tentando também pesquisar, né, professor, algumas referências, alguns sites das universidades, principalmente de turismo, que tem algum artigo, algumas coisas publicadas para vocês acompanharem também, certo? Mas o segredo é trabalhar com as palavras ali no Google Acadêmico, né? Colocar vários tipos de nomes, de trás para frente, de frente para trás, enfim, que daí vai abrindo as possibilidades para vocês acharem mais referências, né? E alguns modelos de TCC também, outros, né, para vocês se basearem. Então, o interessante é pesquisar e praticar a leitura, e é fazer somente com uma referência só, né? Um bom texto com uma referência só. Isso, dúvidas? Vão colocando aí. A gente está aqui para isso. Ali a gente já conversou das notas. Até deixa eu Quer falar? aproveitar para falar um negócio do Sistur lá que me perguntaram. Isso. Como eu falei, a plataforma do Classroom, ela fica meio desorganizada, às vezes porque como você responde o formulário e não respondeu, porque tem a atividade e às vezes dentro da atividade tem um formulário. Aí você responde o formulário e não coloca ali que respondeu a atividade, aparece às vezes pendente, mas não quer dizer que esteja pendente, porque você fez a atividade respondendo o formulário que é externo. Então, o Classroom dá umas falhadinhas assim, por isso que eu digo que ele não é 100% adaptado para a nossa realidade. O que a gente quer que vocês saibam, como é que vocês vão saber se vocês fizeram atividade ou não? Olha lá no Professor Online. Lá no Estudante Online, você olha as suas notas. Então, quem fez o Sistur comigo, por exemplo, tem 2 notas lançadas lá, que são do questionário 1 e questionário 2. E aí só está faltando a nota 3, que é a do vídeo, certo? Quem está com as notas lá no Estudante Online, esquece o que está aparecendo no Classroom. O que está aparecendo no Classroom não é o que vai contar. O que vai contar é o que está lá no Estudante Online. Tá? Isso vale para as outras disciplinas também. Só não vale para o estágio, porque o estágio é aquela matéria que não tem várias notas intermediárias, só tem a nota final. Muito bem. E aí, pessoal, também depois, a gente já está basicamente com bastante atividades, né? Então, acredito que ali no início de junho a gente também eu vou dar mais uma passada nas pendências de estágio. Então, lembrando também, né? A gente compartilhou ali pelo WhatsApp. Os alunos que não entregaram nenhuma atividade, a gente, quando passa o prazo, a gente bloqueia ali no Classroom. Ele não consegue ter mais o acesso à atividade. Então, o aluno sabe, né, que não entregou. Daí, para ele ter acesso para entregar, a gente vai considerar, a gente vai descontar os pontos de responsabilidade, né, que é uma das competências, e daí vocês aí falam com a gente, professor, libera lá para mim, dá uma olhada e tal, a gente libera e vocês postam as atividades lá. Então, por exemplo, a oficina de estágios, protocolos, né? Tem alguns alunos ali que no dia antes de dar a quarentena não entregaram as redações, então mais para frente a gente ainda eu vou dar mais uma passada ali e explicar para vocês quais são os alunos que estão com uma atividade. Daí, quem tiver interesse, daí a gente aceita. Beleza? Mais alguma dúvida? Eu acho que é isso, né? Passamos até 10 minutinhos do horário, professor. Então, eu acho que é por aí. A nossa ideia era mais isso, mais dar uma revisada no que eles estão fazendo, o que não estão. E aí, semana que vem, eu sou contra marcar na quinta-feira, Luiz. Acho que você tem que estar em folga na quinta. Mas a gente agenda e vê Ah, um horário para conversar com eles também. Ou na quarta, ou na sexta. Né? Na quinta, acho que você merece organizar a cabeça aí só para então o tá bom. evento. Tá bom? Beleza. Eu acho que para mim fica melhor na sexta, então. Então tá. Então pode ser na sexta-feira, né, garotada? Tá, beleza. Fechou. Combinado, então. Tá bom?
Um abraço para vocês. A gente se vê amanhã no evento, hein? Não esqueçam o evento que a gente está programando do MF amanhã, certo? Todo mundo recebeu o convite? Que evento? A gente vai ter uma. Opa! Vocês não receberam? Tá, a gente vai compartilhar então com vocês, ali com a Prof. Jéssica, pedir para botarem no grupo da sala. A gente amanhã vai ter um encontro, né, com duas profissionais de turismo, a Kelly, né, que é turismóloga aqui da secretaria, e a Vivian, que agora ela é diretora executiva do consórcio intermunicipal de turismo da Costa Verde Mar. E eles vão falar sobre os impactos do coronavírus aqui na nossa região. Então, são para todos os alunos do MEP, né? Daí vocês acessam às 10 horas da manhã e acompanhem, né? Essa aula que daí técnicas vão passar alguma atividade, né, relacionada a esse encontro. A professora Larissa colocou no Classroom, muito bem. Mas daí a gente compartilha ainda hoje também ali pelo WhatsApp para vocês não esquecerem, 10 horas de amanhã. Certo? Pela nossa parte, acho que seria isso, né? Agradeço a atenção, a participação de vocês, 29 alunos, aos pouquinhos vai crescendo a turma, e a gente está aqui à disposição para o que vier, né? Tem um bom final de semana, e saiam de casa só com máscara, e se for realmente necessário. Isso é sério, galera. Se cuidem porque o número tem aumentado muito e é aquela história. As pessoas não sabem que estão contaminadas. Aí elas falam com as outras e isso está espalhando. Fiquem em casa. É isso aí. Um abraço. Valeu.